Meu nome é Raul Ritterbusch Melo, sou advogado residente em Passo Fundo, com escritórios em Passo Fundo e Cruz Alta. Eu sou formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unicruz, desde dezembro de 2002. Eu atuo nas áreas civil e trabalhista, com ênfase no direito de família, direito agrário, direito do consumidor e direito do trabalho. Eu sou membro da Associação Brasileira de Advogados de Passo Fundo e hoje nós procederemos à mediação de alguns trabalhos que serão apresentados por 4 ilustres colegas advogados. Após cada apresentação, eu tecerei breves comentários acerca de cada tópico. Esse formato de trabalho, o qual intitulamos Direito Direto, tem o escopo de informar, mas sem esgotar a matéria, né? Nenhuma live, debate ou palestra substitui uma consulta jurídica com seu advogado de confiança. O que pretendemos é trazer à discussão temas atuais e de relevante importância face às recentes transformações vividas pela nossa sociedade, principalmente na esfera jurídica. O direito direto, perspectivas do direito, contará também com ações dos advogados doutora Gabriela dos Santos Dutra, que vai falar sobre os reflexos da pandemia no direito de família, doutora Paula Batista Alberto, que vai tratar do tema medidas trabalhistas em tempos de pandemia, doutor Francisco dos Santos Malman, que vai trazer sobre compra e venda de imóvel e tributos, e doutor Matheus do Nascimento Barcelos, que vai discorrer sobre a possibilidade de revisão das mensalidades das instituições de ensino em razão da pandemia. E para dar início aos trabalhos, convido a doutora Paula Batista Alberto, formação em Ciências Jurídicas pela Unicruz, em janeiro de 2011. Ela é advogada do escritório Alberto, advocacia na cidade de Pejuçara, exercendo em todas as áreas jurídicas, exceto a criminal, supervisora do Departamento Pessoal do escritório Alberto, Serviços Contábeis, da cidade de Pejuçara, parceira jurídica de colegas na cidade de Juí, Cruz Alta, Porto Alegre, Caxias do Sul, coach pela escola Dale Carnegie, pós-graduada em Direito Previdenciário pela Uniderp, mestranda em Direitos Humanos pela Unijuí e estudante para a formação em Perita de Cálculos Trabalhistas pelo curso BESTA. A doutora Paula, então, vai trazer o tema Medidas Trabalhistas em Tempos de Pandemia. Está com a palavra, doutora Paula. Obrigada, doutor Raul. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar todos os colegas e dizer que fico muito honrada em participar dessa troca de assuntos tão importantes, principalmente na época em que estamos vivenciando a nível de mundo. Bom, com relação à esfera trabalhista, que é o que eu vou abordar hoje, nós podemos dizer que após a decretação da calamidade pública, que foi em março desse ano, com a pandemia do coronavírus, houve grandes reflexos na esfera trabalhista, tá? E com isso, foi muito importante tratar e criar de algumas medidas provisórias como uma solução emergencial para os tempos em que estamos vivendo. Com isso, inicialmente na esfera trabalhista, foi criada a medida provisória 927 de 2020, em março, logo após a decretação da calamidade pública, né? E com essa medida provisória, para poder conservar os quadros funcionais nas empresas e até para manter as atividades, se criou algumas exceções onde normalmente seriam usadas no cotidiano. Com essa questão, a partir de março de 2020, a medida provisória trouxe como alternativa para os empresários a criação do teletrabalho, a antecipação das férias individuais, a antecipação das férias coletivas, o banco de horas. São atribuições que já existiam, porém, deu maior flexibilidade diante, digamos assim, entre demitir um funcionário, conservar, porém, com uma maior flexibilidade diante da medida provisória. E isso, por exemplo, as férias. As férias, elas poderiam antes ser avisadas pelo empregador com 30 dias de antecedência, recebendo o aviso. Em tempos de pandemia, tanto a coletiva como a individual, ela passou para 48 horas. O banco de horas, que antes, quando adotado pela empresa,
ela teria que ser feita e compensada em 6 meses, passou para 18 meses. O fundo de garantia, que foi algo que desafogou muitos empresários, foi também adotado, como, por exemplo, a suspensão do recolhimento do fundo nos meses de março, abril e maio, parcelando em 6 vezes a partir de julho, sem juros. E claro que essas são as principais medidas que eu digo, mas sim, teve algumas outras, como, por exemplo, na medicina e segurança do trabalho, onde o exame periódico que tem um prazo determinado de acordo com a atividade também teve prorrogação e outras flexibilidades. Como essa medida provisória perdeu a validade em junho de 2020, ou seja, o governo criou a medida, mas ela tem um período de validade e ela poderia ou não ser transformada em lei. Porém, a partir de 20 de julho, ela foi revogada, ela não se transformou em lei. E houve muitos questionamentos dos empresários e até dos empregados, né, que passam por essas transformações com relação a isso. Bom, imediatamente, junto com essa medida provisória 927, estava vigente a 936 de 2020, que foi criada um pouquinho depois que a 927. E ela foi convertida em lei. E ela foi convertida em lei em julho. Então, decaiu algumas flexibilidades por uma medida provisória, mas se manteve da outra, que se transformou na lei 14.020 de 2020. Tá? Então, com isso, e hoje, salientando que, sendo uma lei, uma medida transformada em lei e estando vigente, hoje nós temos, ainda em tempo de pandemia, uma flexibilização para os empresários, que é quanto os mais falados reduções de jornada e de salário dos funcionários e da suspensão dos contratos. Então, esses ainda continuam vigorando, tá? Sendo que cada empresa, cada empregador rural, ele pode seguir de acordo com o seu faturamento dentro dos critérios da legislação, ainda podem ser aplicados. Tem questionamentos e algumas dúvidas de se vai criar mais alguma outra medida, já que algumas decaíram, porém ainda não sabemos, né? O que podemos dizer é que, no momento, o que está realmente vigente são as duas situações de reduções duas situações de redução não, uma situação de redução de contrato e a situação de suspensão de contrato, que isso sim incentiva as empresas a continuarem, mesmo com a quantidade de funcionários que por vezes acham que não vão conseguir alcançar os pagamentos, continuar com os mesmos diante dessa flexibilização que o governo implantou e que seguiu até o momento. Porque isso, a suspensão e a redução, quando adotada, na verdade, ela vem sendo já aplicada desde abril. E uma coisa que é muito importante deixar claro é que muitos funcionários estão perguntando, por que eu não estou recebendo o salário correto? Na verdade, como é que funciona? Tanto no caso de suspensão como no caso de redução, não é que você não vai deixar de receber, você vai receber. Uma parte sendo opção de redução do governo e a outra parte do empregador. Em caso de suspensão, todo ele do governo. Só que o que acontece? A minha base salarial, ela pode ser um valor X, mas de salário do empregador que eu recebo, tá? Porém, em se tratando nesses tipos abrangidos pela lei, acontece que o governo, para te pagar, ele faz uma avaliação, uma base do teu valor, caindo na tabela de seguro-desemprego, e diante disso vai te fazer o pagamento. Ou seja, infelizmente, os valores não têm sido pagos os mesmos que você vinha recebendo no momento que for aderido à redução ou suspensão. Porém, isso é abrangido pela legislação, de momento continua vigente,
tá? E as dúvidas com relação às bases realmente tem que olhar e analisar a tabela pela tua remuneração mensal do seguro-desemprego para ver se você para ver se você cai em qual faixa. E daí uma outra questão que vem é assim, mas e a diferença para alcançar o meu salário? Eu recebo pela empresa ou não? Infelizmente não, porque aderindo a essa opção e a lei trazendo isso, não teria como tu tratar dessa questão. Não é uma questão de redução de remuneração, tá? Mas é uma questão excepcional por causa da situação que nós estamos vivendo e por também estar abrangido dentro de uma legislação ainda vigente. Uma última coisa que é importante tratar é que o coronavírus, por afastamento de coronavírus, quando constatado, né, foi considerado um afastamento de auxílio-doença específico. Até então, no início, isso gerava muitas dúvidas. E isso continua vigorando. Hoje, se um funcionário vem com um atestado, né, onde está com sintomas e foi positivado, ele automaticamente vai ser afastado pela doença específica, que hoje é o que gira em torno do nosso meio, infelizmente. Sobre o que eu tinha para dizer hoje das medidas trabalhistas seriam essas. Eu espero que eu tenha sido clara e qualquer dúvida eu fico à disposição. Perfeito, doutora Paula. Foi claríssima. Foi claríssima. Nós estamos vivendo, então, um estado de calamidade que está oficialmente decretado até 31 de dezembro aqui no nosso país, né? Nós tivemos aí, então, como a colega falou, duas medidas provisórias, a 927 e a 936 de 2020. Uma delas perdeu validade, a outra foi transformada em lei. A que foi transformada em lei teve seus efeitos prorrogados, né? A lei também acabou trazendo algumas novidades. E nós hoje, nesse momento, assim, todos estamos fazendo esse trabalho à distância, trabalho remoto. Muitas novidades estão ocorrendo no dia a dia das relações laborais. Então, assim, nós não podemos esperar que as empresas estejam preparadas para suprir todas as dúvidas dos seus funcionários, né, da noite para o dia, tampouco que os empregados recebam de braços abertos todas as mudanças que vêm ocorrendo, né? O que aconteceu é que realmente na pandemia agora houve uma flexibilização gigantesca das normas trabalhistas, né? Nós temos agora, por exemplo, assim, nós já tínhamos, né, o teletrabalho, que já estava sendo previsto na nova regra da CLT. Aí agora nós temos o home office, que muita gente acaba confundindo. Então, assim, são muitas questões que a gente tem que se apegar para que os nossos clientes, tanto os empregados quanto os empregadores, acabam não caindo em determinadas armadilhas, como, por exemplo, assim, não é porque a pessoa está em teletrabalho, né, ou que ela esteja em home office, que ela vai estar à disposição 24 horas por dia da empresa. Nós temos que cuidar, por exemplo, para não mandar mensagens, WhatsApp, até e-mails fora do horário de expediente. Se o horário de expediente da pessoa é das 8 às 18, por exemplo, naquela faixa de horário ali, tu vai mandar as mensagens, né? Depois não. Então, achei muito, muito produtiva o seu tema, o seu trabalho apresentado, e fica aqui o alerta, então, para que os empregadores tenham bastante cuidado também com essa invasão de privacidade dos trabalhadores, que eles estão fora do ambiente interno da empresa. Isso, então, vale para a retirada de ligações, mensagens, e-mails, em horário de descanso, por exemplo. Bom, como vimos, as transformações estão acontecendo em todos os lugares, nas mais diferentes relações à atividade humana, e as instituições de ensino e seus alunos não ficariam alheios a elas, né? Com a temática possibilidade de revisão das mensalidades das instituições de ensino em razão de pandemia, Dr. Matheus do Nascimento Barcelos, advogado, residente em Cruz Alta, com escritório em Dia Sorte, formado em
Ciências Jurídicas e Sociais pela Unicruz, em setembro de 2018, exercendo a advocacia desde janeiro de 2019, concluindo pós-graduação em Direito Público pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, atua na área civil com ênfase no direito de família, direito do consumidor e empresarial. Passará então, doutor Matheus, agora a discorrer sobre o tema. Está com a palavra, doutor. Olá, quero primeiramente saudar os colegas, doutor Raul, doutora Paula, parabenizar pelas excelentes e pertinentes colocações acerca, né, dessas medidas que foram adotadas, que impactaram fortemente as relações trabalhistas em decorrência da pandemia. Cumprimentar o doutor Francisco e a doutora Gabriela. Quero dizer que é um prazer e uma honra poder participar dessa conversa, né, uma produtiva, agregadora, dividir o espaço com grandes advogados, aprendendo com as experiências e o saber dos colegas, e também poder compartilhar um pouco o meu conhecimento, né, com vocês, com os colegas, né, com quem está nos prestigiando, né, a verdadeira razão pela qual estamos realizando o presente encontro, que é disseminar o conhecimento, as nossas experiências, de uma forma objetiva e clara, sem, né, ter o objetivo e a pretensão de esgotar a matéria, mas apenas questões pontuais, pertinentes, né, como o próprio o nome do nosso grupo sugere, que é o direito direto, que é ao ponto. O meu assunto pega até um certo gancho com o que a doutora Paula acabou de discorrer, né, mais notadamente quando ela menciona a questão da MP 936, que foi convertida posteriormente na Lei 14.020 de 2020, que ela, entre algumas dessas medidas, ela permite a redução proporcional da jornada e dos salários, e até mesmo a suspensão temporária do contrato de trabalho, e isso acaba impactando a parte financeira dos empregados, de alguma forma. Eu quero dizer que a pandemia nos trouxe um cenário de incertezas, e que, embora já tenhamos superado o pior, acredito, ainda sentiremos seus reflexos durante algum tempo. Ainda estamos sentindo, né? As medidas necessárias para a redução do contágio foram tomadas, e, de certa forma, elas acabaram por impactar a economia como um todo, né? Então, houve fechamento do comércio, até hoje nós temos uma certa restrição, e isso impacta fortemente as empresas, o empresário, mas também impacta os trabalhadores, de certa forma, né? Então, há uma crise econômica bem forte que nós vamos enfrentar agora, e acredito que até 2021 nós vamos ter essas dificuldades para enfrentar, né? E então muitas pessoas estão abaladas financeiramente, tanto de empresários a empregados, né? Quem tem negócios viu diminuir seu movimento, as suas vendas diminuírem. Quem era empregado ou se viu na rua, né, desempregado, ou com seus vencimentos reduzidos. E o que acontece? Nós temos as nossas obrigações. O que nós contraímos estão lá, elas não foram reduzidas ou suprimidas ou suspensas em razão da pandemia, estão lá para nós cumprirmos, né? Então, e o que acontece quando não temos recursos para supri-las? E uma dessas obrigações que eu vejo assim que tem muita preocupação, principalmente na questão das universidades, que é com os jovens, que muitos jovens não estão conseguindo ingressar no mercado de trabalho, e aí, em razão dessa pandemia, a dificuldade de conseguir um emprego se tornou ainda maior. Então, fica a questão, como é que fica o adimplemento das obrigações relativas às mensalidades das universidades e também né, as famílias que foram impactadas, que têm seus filhos em escolas particulares, também como é que fica a questão dessas mensalidades nas escolas particulares, como que fica essa obrigação, né? Porque todos fomos pegos de surpresa com uma pandemia que afetou economicamente e também modificou toda a forma com que nós tínhamos as nossas relações, né? Então, eu pontuo assim de início que nosso Código Civil, ele adota na regência dos contratos, das nossas obrigações, o que denominamos de teoria da imprevisão. O que essa teoria nos diz? Que ela mais ou menos simplificadamente, ela nos diz sobre a possibilidade de resolução ou revisão contratual em hipótese de ocorrência de situações excepcionais, que não poderiam ser previstas ou regulamentadas ou reguladas pelas partes lá no início, quando foram contratadas. O que é uma ocorrência de uma situação excepcional? Uma própria pandemia. Quando nós contratamos, por exemplo, um aluno que ingressa na universidade, que ingressou lá no início do ano, jamais poderia imaginar que em março
nós seríamos abalroados por uma pandemia que implicaria em fechamento de comércio, mudança dos paradigmas da forma de dar aula, da forma de se conectar como sociedade, né, do nosso comportamento. Ninguém poderia prever uma situação dessa, ainda mais que ela não se restringiu só a esse campo, mas atingiu o campo trabalhista, o campo econômico, né? Ela teve vários impactos, ela se ramificou de uma forma assim, e isso não tinha como ser previsto lá no início do ano passado, há 2 anos atrás, né? Não tem como prever um fato desse, né? Então, tem-se um fato imprevisível. Aí o que acontece? As medidas de isolamento importaram, com o fechamento de comércio, tanto um impacto financeiro para as empresas, para quem tinha seu negócio, quanto para quem trabalhava nelas. Quem tinha seu negócio viu seu movimento diminuir, ou seja, a sua receita diminuiu. E, consequência, houve demissões. E quem foi demitido, certamente também tinha suas obrigações, né? Então, além desse fato imprevisível, tem uma onerosidade excessiva em decorrência desse próprio fato. Porque no momento que tu tens uma obrigação para cumprir, surge um fato imprevisível que, por reflexo, ela acaba lhe atingindo, como uma redução do salário, uma perda do emprego, você não tem aquele recurso para cumprir aquela obrigação. E ela se torna excessivamente onerosa para você. Você não tem mais como arcar com aquela obrigação sem um maior prejuízo, né? Então, diante desse cenário, assim, de um evento imprevisível, que não tinha como prever, e que, consequência, ela torna o adimplemento daquela obrigação excessivamente onerosa, né, surge o direito de ou encerrar ou rever as disposições de uma obrigação, de um contrato, né, reajustá-las de uma forma que consiga solvê-las, né, restabelecendo o equilíbrio, tanto na prestação do contrato, quanto no que tu está recebendo pela tua obrigação, né. Só que também, assim, contudo, é necessário pontuar que nós sabemos que as instituições privadas de ensino também foram fortemente impactadas pela pandemia. Inclusive, elas têm as suas obrigações, têm seus professores, têm seus funcionários, que, de certa forma, também estão sendo impactados com isso, inclusive. Então, dessa forma, uma rescisão contratual seria muito mais gravosa às escolas e universidades particulares, né? Então, qual seria o meio termo? O meio termo seria uma revisão dessas cláusulas das mensalidades, reajustar os valores, né? Tornando mais equitativo aquele contrato, satisfazendo ambas as partes. Porque se a parte tem um prejuízo lá que não consegue mais arcar com a mensalidade, em razão desse fato, nosso direito ampara, tutela o direito dela de poder rever aquele contrato. Mas rescindir aquele contrato seria também extremamente danoso para as universidades e escolas particulares, né? Então, a revisão seria um meio termo, revisão das disposições, notadamente as mensalidades, né? E é bom frisar que a relação alunos-instituições, né, para todos os efeitos, se enquadra como uma relação de consumo. Incide, dessa forma, o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a possibilidade, né, das revisões dos contratos quando elas se tornam excessivamente onerosas ao consumidor. É direito do consumidor, né, a modificação dessas cláusulas quando elas estabelecem prestações desproporcionais e a sua revisão quando acontece algum fato superveniente que a torne excessivamente onerosa, tal como a pandemia, que gerou reflexos no campo econômico, no campo financeiro, com perda de empregos, com redução de salários, isso na parte do empregado, mas para a parte do empregador também, né? Todo mundo viu seu comércio reduzir as vendas, reduzir seus movimentos, né? E saindo um pouco desse aspecto econômico, financeiro, né, da possibilidade do adimplemento por quem contrata, outro motivo que também seja possível revisão é a questão da modificação do objeto, do que foi contratado e o que está sendo entregue, o que reforça ainda mais a aplicação da teoria da imprevisão, né? Porque no momento que firmamos o contrato, seja com a escola, seja com a universidade, contratamos o quê? Claro, não menciona que contrata EAD, no momento que a gente contrata EAD, a gente sabe o que está contratando. Mas aqui, ó, no caso de universidades, presenciais, escolas, o que nós contratamos? Aulas presenciais. Contratamos a utilização das instalações da instituição. Nós contratamos receber o conteúdo pessoalmente, ter acesso, né? E então, com a pandemia, houve uma modificação na forma da prestação desse serviço, que passou a ser por videoconferência. Não é EAD. O EAD é aquela quando o professor disponibiliza a aula
e fica lá à vontade para quando você necessitar e acessar as aulas. Aulas por videoconferência é diferente, aquela aula ao vivo, por chamada, né? E todos sabemos dos desafios dessa modalidade de ensino, porque é uma coisa nova, é um avanço que foi empurrado, com, perdão da palavra, a goela abaixo, como se diz, né? Ninguém se preparou para isso. Então, a gente sabe dos desafios, inclusive da dificuldade de aprendizado, principalmente por parte de crianças, né? Que se veem obrigadas a ficar atrás de um computador ali, tendo uma aula, sem ter aquele contato próximo com a professora para sanar uma dúvida pontual, até fica dependendo de um acompanhamento de um adulto, de um pai, do responsável, para que aquele conteúdo que está sendo ministrado dessa forma seja, de fato, aprendido pela criança. A gente sabe dos desafios, é difícil, né? Então, o que acontece? Há uma mudança objetiva do contrato, uma mudança no objeto prestado. Porque no momento que você contrata uma aula presencial, você quer a aula presencial, você quer utilizar as instalações da instituição de ensino, quer os materiais da instituição de ensino, quer ter o contato com o professor. E, em razão da pandemia, está sendo executado de outra forma, né? De outra maneira. Então, houve uma mudança do objeto. Agora, se houve uma mudança do objeto daquilo que você efetivamente contratou, então, por consequência, surge uma razão para modificar o preço daquilo que você está recebendo, o serviço que você tinha contratado inicialmente, que acabou mudando. Então, né, diante dessas considerações, a sugestão é tentar, de uma forma amigável com as instituições de ensino, né, seja as escolas particulares quanto as universidades privadas, um reajuste nas mensalidades. Porque, caso, né, elas estejam excessivamente onerosas, você sofreu um impacto financeiro, que você não tem mais condição de continuar com o adimplemento, e também pela questão da mudança objetiva, porque não se justifica cobrar o preço cheio de uma mensalidade, de uma aula presencial, se você está tendo uma aula por videoconferência, com prejuízo de matéria, nem eu vou discorrer depois ali de uma decisão, de uma ação lá, que justamente ocorreu a redução das mensalidades pela modificação desse objeto, né? Muitas escolas e universidades, elas estão proporcionando isso aos seus alunos, né? Basta procurar o setor administrativo, conversar, chegam a um senso comum. Mas, diante de uma negativa, cabe discutir judicialmente essa revisão do contrato. É necessário comprovar, então, a impossibilidade de arcar com os valores da mensalidade em decorrência dessa pandemia, né? Por exemplo, um trabalhador que se viu demitido ou seu salário reduzido, pode comparecer, comprova lá, ó, não, eu tive um impacto financeiro considerável, não consigo mais adimplir as mensalidades, né? E demonstra, né, então, que a mensalidade se tornou excessivamente onerosa. E, consequência, né, isso aconteceu por causa da pandemia. Além dessa mudança objetiva do contrato, né? Porque se você contrata uma aula presencial, você tem que receber uma aula presencial. Se você recebe uma aula que não seja dessa modalidade que você contratou, então justifica uma redução, né, da mensalidade. E complementando essas exposições, né, que eu trago aqui, até tornando mais palpável o que eu estou falando, eu menciono ações nesse sentido, né, da possibilidade da revisão das mensalidades, né, como um agravo de instrumento que tramita na 27ª Câmara de Direito Privado de São Paulo. O número é 211 8029 77 2020 8.26 0000. Nesse agravo foi concedida a liminar justamente a um estudante para promover os descontos na mensalidade, em decorrência da desproporcionalidade entre o valor integral da mensalidade das aulas, que não estavam sendo ministradas da forma contratada, ou seja, presencial. Então, foi concedida a liminar para reduzir, né, os valores da mensalidade, porque, justamente, a aula que ele tinha contratado lá no início não estava sendo ministrada da forma inicialmente contratada. Uma outra ação nesse sentido, essa tramita em Pernambuco, a Defensoria Pública do Estado, ela conseguiu a redução das mensalidades de um curso, de estudante de um curso da área de saúde, medicina. E a decisão se baseou assim, ó, enquanto permanecer a suspensão das aulas presenciais, né, vai ser mantida essa redução. Por quê? A impossibilidade da prestação de serviços educacionais pelo modo contratado, que é o presencial, configura uma nítida alteração do objeto do contrato, ensejando, por óbvio, a revisão do valor pago a título da mensalidade. Esse era um caso de um estudante de medicina que não estava tendo as aulas práticas em si, mas estava sendo cobrado o preço cheio da mensalidade. Então, ingressou com a ação e, por ter essa modificação na grade com prejuízo de matéria e na impossibilidade de ter aulas
essas aulas importantes, que são as aulas práticas, então justificava a redução, né? E não a manutenção no mesmo patamar, como se tudo estivesse normal, né? E também posso suscitar, por fim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou um pouco esse entendimento de que a cobrança das mensalidades devem ser proporcionais à quantidade das matérias cursadas, né? Se em razão da pandemia, então, há uma diminuição das aulas, com prejuízo de matéria, com prejuízo de aulas, com prejuízo de experiências, né? Não se justifica a cobrança integral do débito, tal como foi inicialmente contratado. Então, fechando bem o que eu disse, assim, ó, a pandemia nos trouxe todos esses cenários de incertezas e modificou todas as nossas relações. Impactou nós financeiramente, né? Mas também nos impactou na questão da forma como estamos tendo as nossas relações sociais. Hoje em dia, tem as audiências virtuais, isso é um exemplo. As aulas, na impossibilidade de serem presenciais, acabaram também migrando para esse campo virtual, o que é uma mudança muito brusca, muito drástica, sem um tempo de preparação e adaptação necessário. Então, diante desses cenários, assim, de uma pandemia que impacta financeiramente e que cause uma onerosidade excessiva, adimplir as mensalidades, né, tanto das escolas particulares quanto das universidades privadas, e também a questão da mudança objetiva do serviço contratado, que não era no momento um presencial, mas em razão da pandemia ele teve que se adaptar de uma forma que fique por videoconferência, mas que todos sabemos dos desafios que é uma aula nesse sentido e a dificuldade de aprendizado por algumas pessoas nessa modalidade. Então, as pessoas têm o direito assegurado pelo nosso código de rever as disposições desse contrato, adequando, né, a sua real situação e estabelecendo o equilíbrio do contrato entre as partes. Agradeço a oportunidade, então, de compartilhar algumas informações. Fico aberto a considerações dos colegas, né, para contribuir e engrandecer mais o debate. Espero ter, né, esclarecido bem, a contento, as informações, e passo a palavra agora ao Dr. Raul. Tudo bem, Matheus. Excelente, excelente. Nós tivemos já a manifestação da doutora Paula e do doutor Matheus e ambos trouxeram temas pertinentes e atualizadíssimos. Muito bem. Com relação ao teu tema, Matheus, eu acho que também, então, fazendo um breve resumo, né, importa frisar que, levando em conta essas regras de consumo, né, as regras que protegem os consumidores, sempre que houver alteração do objeto do contrato, consequentemente, há a possibilidade da revisão do valor pago. E as instituições de ensino, elas têm que ter muita atenção, né, porque sendo que o que for indevidamente cobrado, se o consumidor for indevidamente cobrado, se ele já pagou, ele pode até vir a receber em dobro esses valores pagos, diante do pagamento indevido. Se não as pagou, pode ter a exigibilidade suspensa ou parcialmente suspensa. O que fica nessa pandemia, o que tem que haver é um bom senso, um canal de diálogo entre instituição e aluno, entre o fornecedor do produto e do serviço e o consumidor final, que é o contratante. Insta ressaltar que todos nós fomos pegos de surpresa por essa pandemia mundial. Ninguém estava preparado para o que veio. Então, eu vejo que serenidade e diálogo são fundamentais. E por falar em diálogo, né, doutor Francisco? O doutor Francisco dos Santos Malman, advogado, residente em Cruz Alta, com escritório em Cruz Alta, formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unicruz, em dezembro de 2013. Trabalhou por 4 anos junto ao Núcleo de Práticas Jurídicas e atualmente atua junto à equipe do jurídico da Fazenda Municipal, atuando no mercado como advogado nas áreas tributária, civil e trabalhista, direito do consumidor e previdenciário, bem como direito de família e direito do trabalho. O Dr. Francisco vai discorrer sobre compra e venda de imóvel e tributos. Parece que está faltando comunicação entre os compradores e os vendedores, Dr. Francisco. Está com a palavra. Saudações a todos.
É um prazer poder também compartilhar do que a gente presencia, né, na área jurídica, no que vem acontecendo. Esse tema que eu vou discorrer, ele não é exclusividade da pandemia, né? Agora, por exemplo, eu tenho ex-colegas de aulas que trabalham como corretores de imóveis e um deles até me comentou, nunca aconteceu de 4 casas ficarem vagas de inquilinos num ano só, né? E, por consequência, eles acabam tentando vender, né? Para não ficar sem aquele giro, né? A questão que é bem recorrente, até porque uma imobiliária sobrevive muito mais de aluguel do que compra e venda, né? Na nossa época, o valor para vender está muito superior do que anos atrás, né? Consequentemente, o tributo para se regularizar esse imóvel também ficou oneroso, né? O que tem acontecido nos últimos anos com a inflação, com o aumento tanto de valor de mercado quanto, consequentemente, a porcentagem que se paga em cima de um imóvel aumentou também. As pessoas estão esperando para regularizar o imóvel, né? O que eu vejo acontecendo na prática, tanto no jurídico da fazenda, como às vezes no escritório mesmo, acontece de as pessoas perguntarem a questão da compra e venda. As pessoas às vezes conseguem comprar o imóvel, né, e não conseguem no mesmo ato já regularizar e transferir. Com o tempo, o que acontece? O proprietário vende o imóvel, faz um contrato de gaveta e aguarda que o comprador futuramente faça essa transferência, né? O que acontece? Devido a alguma crise, alguma coisa de mercado, a pessoa está lá no imóvel, está morando, tudo certinho, mas não transferiu a escritura, não pagou a transferência, né? E às vezes acontece de não pagar o IPTU. Às vezes acontece assim, ó, um período de 4 anos e meio sem pagar o imposto de IPTU, né? Os municípios, eles ajuizam, não pode esperar 5 anos para depois ajuizar. Eles esperam quando está 4 anos e 11 meses ali para não prescrever período, eles fazem certidão de dívida ativa e ajuizam. O que acontece? Eles não vão ajuizar contra o morador, o possuidor do móvel. Eles vão pegar a escritura, não, mas está no nome do fulano. Eles pegam e ajuizam uma ação contra o antigo proprietário, o atual proprietário mais antigo dono, digamos, né? De repente, essa pessoa é citada, mas a pessoa recebe a intimação, mas eu já vendi. Daí, dali um período é bloqueado o salário, mas é bloqueado o salário de quem vendeu, né? O que acontece? Eu faço uma comparação assim, ó, quando é compra e venda de veículos. A compra e venda de veículos, a gente consegue pegar o contrato particular e anunciar a venda. Aí o próprio Detran registra, a venda no registro do Detran, qualquer multa, qualquer dívida posterior àquela data vai para o comprador. Então, no Detran existe esse mecanismo para o antigo dono não ter nenhum problema de não ser surpreendido, sim, com uma ação judicial, né? No registro de imóveis não tem esse remédio. Quem tem que ir no registro de imóvel, assinar, pagar o imposto e transferir para si é o comprador, né? Aí isso tem acontecido muito. Esse ano, por exemplo, aumentou bastante. A pessoa até estava guardando dinheiro ali para pagar o imposto, para pagar a transferência e não faz. O antigo dono, às vezes, não tem muito o que fazer. Uma das dicas que a gente tem sugerido para evitar problemas futuros é esse vendedor pegar uma procuração pública do comprador para substituir a assinatura dele em uma eventual transferência. O que acontece? Ele vende, passa 2 anos, passa 3 anos. Ele verificou que existe dívida da IPTU e ainda não foi transferido. Às vezes é melhor você ir lá e gastar uma transferência e, com a procuração do comprador, transferir para o nome dele, do que isso evitaria um problema judicial. Evitaria, por exemplo,
ser surpreendido com bloqueio de salário, né? Uma segunda hipótese que às vezes resolveria essa situação é no momento em que o antigo dono recebe a intimação de execução fiscal, é indicar o imóvel à penhora. Esse é um pouco mais, pode prejudicar o comprador, porém o comprador não está cumprindo com as obrigações dele, né? Esse remédio seria um pouco mais fácil, você indica no próprio processo o imóvel como garantia do tributo, né? E aí, neste caso, não teria nenhum problema de algum patrimônio do antigo dono ser bloqueado, bloqueio de salário, bloqueio de veículo, outra indicação. O órgão municipal, que é o exequente da ação, iria trabalhar em cima do leilão do imóvel, né? Uma terceira hipótese seria indicar o comprador como responsável tributário, né? Como é que funciona? Dentro do órgão municipal existe esse cadastro, né? Contribuinte é uma figura, responsável tributário é outra. Acontece muito, por exemplo, nos casos de separação e divórcio. Às vezes, lá na audiência, um dos dois não. Então, a minha ex-mulher fica com a casa, mas a registro do imóvel ainda está no nome do ex-cônjuge, né? O que acontece? Como a responsabilidade fica da pessoa, da ex-mulher, nesse exemplo que eu citei, de registrar a casa para ele não faz, nada impede de pegar a ata de audiência, comparecer no órgão público e indicar aquela pessoa como responsável tributário. Ela não vai substituir o polo passivo da ação, por exemplo, né? Porém, seria indicado que ficariam duas figuras no registro, no cadastro imobiliário do município. Ficaria como contribuinte o proprietário, que enquanto não tirar a escritura do nome, vai ficar lá, porém ficaria a pessoa ocupante. Nesse exemplo que eu citei, o casal se divorciou, a ex-esposa ficou morando. Ela ficaria como responsável tributária, se responsabilizando pelo pagamento do IPTU. Seria um terceiro remédio. Esse terceiro exemplo seria o mais simplificado, digamos, né? Ou, quando é um caso de negócio de compra e venda, pegar o contrato, mesmo que seja um contrato de gaveta, e informar o cadastro municipal para colocar aquele comprador como responsável tributário. Seria um caso diferenciado, porque teria o contribuinte, que é o proprietário, enquanto não for tirado, porém, existiria essa outra pessoa, que é o responsável tributário, né? É uma maneira, assim, de se prevenir, né? Porque até pelo seguinte, como no registro de imóveis, como eu já falei antes, não existe esse remédio de você indicar a venda e simplesmente transferir impostos, multa ou qualquer outra coisa, da mesma maneira que acontece no Detran, né? Esse tipo de conhecimento, esse tipo de orientação pode servir um dia caso a pessoa pretensão de vender. As imobiliárias, por exemplo, nem todas possuem esse tipo de conhecimento técnico. Geralmente se confia que o comprador vai assumir tudo, né? Mas a gente sabe, antes da pandemia já acontecia de nem todos fazer esse procedimento que é a obrigação do comprador. Agora na pandemia isso aumentou, né? Porque as pessoas às vezes preferem, eu não quero ficar devendo preferem ficar devendo tributo, mas não querem ficar devendo mercado e água, por exemplo, né? Então, como a gente sabe que essa pandemia reduziu a circulação de dinheiro, as pessoas estão mais apertadas, né? Mas aquela coisa, conhecimento também tem o seu valor, né? Acredito que eu fui até bem resumido nessa minha apresentação, né? Mas é um prazer ter compartilhado esse conhecimento. São coisas que a gente vê tanto na teoria quanto na prática, né? E acredito que isso pode evitar grandes problemas no futuro, né? Eu acredito muito na sistemática tanto como advogado,
de nós termos essa sensibilidade de ser um pouco mais preventivo. Não, igual os médicos, né? O médico só aparece depois que a doença já existe, mas não existe um sistema preventivo. Eu acredito que é útil, tanto para trabalhar quanto no meio geral, nós temos essa sensibilidade de transmitir o que a gente sabe, né? Como uma maneira de se prevenir, né? E é por aqui. Fico feliz, fico agradecido por participar da reunião, né? Saudações a todos os colegas aí e passo a fala agora para o Dr. Raul. Muito bem, doutor Francisco. Excelente. Você falou que foi sucinto, mas foi direto ao ponto, né? Bem como a temática do nosso encontro definiu, né? Direito direto. Foi excelente. Trouxe informações muito úteis, né? E todos nós conhecemos o ditado que diz assim que só é dono quem registra, né? Isso aí está inserido no Código Civil, no artigo 1245, no parágrafo 1º, que diz que transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro do imóvel. Parágrafo 1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Então, só é dono quem registra, né? Porém, a gente sabe que muitos contratantes ignoram, por vários motivos, isso daí, acabam não transferindo, né? E os dois principais motivos, pelo que a gente tem pesquisado, estudado e até visto no dia a dia, né, na nossa militância jurídica, né, um deles é que o pessoal, como o doutor Francisco disse, quer evitar despesa com cartórios e com o imposto de transmissão, que seria o principal deles, o ITBI, né? E outros, até muitas vezes, querem dissimular ou ocultar o patrimônio, né? Só que, assim, a pessoa vai arcar com muitos prejuízos, né? Pois com a conduta dela não está apenas ocultando dos cofres públicos o verdadeiro responsável tributário, mas principalmente, em muitos casos, ela está lesando um terceiro de boa-fé. Isso aí normalmente acaba levando todo mundo lá para o judiciário, né? Vira uma bola de neve gigantesca. E a lesão a direito de outrem, né? A direito de terceiro, também tem previsão legal de punição. Conforme a mácula, será punida, né? A dica é, então, vendeu, transfira. Vendeu, exija a transferência. Do contrário, pode ser surpreendido com uma ação de execução, daí as despesas serão grandes, será todo o transtorno com o envolvimento em ação judicial, então sai mais barato e é de direito transferir. O vendedor displicente vai ser responsabilizado, né? Independente se tem a posse ou não do imóvel. E o comprador displicente poderá ter seu bem penhorado e até vir a perdê-lo. E por falar em imóveis, né? A gente fala em imóveis, acaba se lembrando de casas. Como é que será que andam as relações jurídicas entre as famílias, né? Os reflexos da pandemia no direito de família, assunto que agora será abordado pela doutora Gabriela dos Santos Dutra, advogada, residente em Cruz Alta, com escritório onde é associada em Cruz Alta. Formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unicruz, em agosto de 2015, trabalhou por 3 anos junto à Defensoria Pública Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, com atendimento ao público e acompanhamentos processuais, elaboração de peças processuais e arquivos de documentos. Desde 2016, atua na área civil com ênfase no direito de família e direito do consumidor, concluindo pós-graduação em Direito Processual Civil pelo Grupo Educacional Favene. Doutora Gabriela, tens a palavra. Obrigada, doutor Raul. Cumprimento a todos os meus colegas, né, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência, de uma forma clara, breve, objetiva, né? Agradeço pela oportunidade de estar aqui e fazer parte dessa equipe fantástica, né? Bom, então, eu quero falar um pouquinho sobre os reflexos da pandemia no direito de família, né? Que é um ramo
que é muito procurado, especialmente agora, nesse ano pandêmico, né? Onde está tendo um crescimento considerável de ações de divórcios, né? Como sabemos. E dentro do divórcio, vem sendo discutido algumas questões quando existem crianças no meio do relacionamento, que seria a questão da guarda e questão de pensão alimentícia. Então, eu já fui questionada, acredito que alguns dos colegas também já foram, como proceder, como fazer, né, nesse momento em que estamos vivendo, né, que ninguém esperava, a questão da guarda, né? Se o guardião deve deixar a criança se expor, né, no ir e vir, né, para visitar, no caso, aquele que está exercendo o direito de visitas, né? Digamos que a mãe, geralmente, que é a guardiã, e aí o pai quer exercer o direito de visita, aí a mãe fica na dúvida se deve ou não deixar que a criança, então, passe aquele tempo com o pai ou não, né? A melhor resposta é o bom senso, né? Sabemos que geralmente é difícil de entrarem num consenso, né, as partes, mas nesse momento é o mais importante, porque deve ser preservada a saúde da criança e do adolescente, né? Evitar a exposição dele a riscos, o que a pandemia, na verdade, ela é, né? Um risco para a saúde da criança e do adolescente. Não existindo essa possibilidade de acordo, de entrarem num consenso, né? Mesmo existindo hoje, nós temos aí a tecnologia que favorece bastante a possibilidade de contato virtual, né? WhatsApp, chamadas de vídeo, Skype, enfim. Não existindo essa possibilidade, está entrando bastante ações no judiciário para, então, alterar, né, esse regime de guarda, de quando o regime que tenha sido adotado tenha sido a guarda compartilhada ou a guarda unitária, uma forma de preservar, né, a saúde da criança, evitar o constante deslocamento dela, né, colocando ela em risco. Há uma possibilidade de alterar esse regime para uma guarda alternada, né, que seria de período a período com a mãe, de período a período com o pai, o que evita, né, o constante deslocamento da criança. Volto a repetir, não existindo nenhum acordo, nenhuma possibilidade, né, das partes conseguirem conciliar a respeito disso. Mas sempre, né, colocando em primeiro lugar a saúde da criança, né, e claro que como as decisões dos tribunais aí que vem decidindo, né, a respeito desses processos, eles sempre salientam a questão de evitar a exposição da criança ao convívio de outras pessoas, né? Então, assim, é uma forma de poder conciliar, né, essa questão da guarda do infante. E decorrente da guarda, tem a questão da pensão alimentícia, né? A pensão alimentícia, como sabemos, a pandemia, né, causou vários desempregos, causou várias dificuldades financeiras, né? E, infelizmente, a pensão alimentícia ainda é vista como a última conta a ser paga. Se for possível, será paga a pensão alimentícia. E muitos já estão, eu, pelo menos, já fui questionada por alimentantes, né, por pessoas que têm o dever de pagar, a questão de se a pandemia isenta do pagamento da pensão alimentícia. Se pode parar de pagar em virtude da rescisão contratual, enfim. A resposta é que não pode, né? Sabemos que não pode, e até porque as necessidades da criança e do adolescente, elas não terminam com a pandemia, né? Então, a necessidade da criança permanece. Por exemplo, a criança não está estudando no momento, não está indo à escola, mas tem as mensalidades, né? Como até o doutor já trouxe para nós um pouquinho sobre essa questão, mas existe também o parcelamento de uniformes, existe o vestuário, existe a alimentação, enfim, várias despesas que sabemos que criança causa, né? Claro que ambos os pais têm a responsabilidade, mas
nada disso isenta o pagamento da pensão alimentícia, né? Ela deve ser preservada. Caso não seja preservada, existe, então, que sabemos, o modo da execução, né? A execução, dando o juiz ali o prazo para efetuar o pagamento, para justificar ou comprovar que pagou, enfim, não ocorrendo nada disso, se ainda há a possibilidade da prisão, que seria por lei em estabelecimento prisional, né? Mas devido à pandemia, essa prisão ela passou a ser domiciliar. E até me comentaram, mas então isso não se considera uma prisão, né? Ele não vai obedecer, ele não vai ficar em casa. Pode ser que não, mas existe a possibilidade de da pessoa, né, que souber do descumprimento do executado, né, do paciente, do descumprimento dessa medida, de comunicar documentalmente ao judiciário para que, então, o juiz adote uma medida mais severa, né, o que entender que é cabível naquele momento, né, mas a pandemia, ela pode até justificar o inadimplemento, mas não isenta o executado de efetuar o pagamento, tá? Então, assim, a melhor coisa neste momento, como não existe nada concreto ainda, sendo que nós fomos pegos por surpresa, né, dessa nova situação, tentar chegar num bom senso, num consenso entre as partes, para evitar que a criança seja a parte prejudicada nisso tudo, né? Então, eu fui bem breve, eu agradeço espero ter esclarecido alguma coisa para aquele que está nos assistindo, né? Espero ter contribuído aqui também, como os colegas estão contribuindo, e agradeço pelo espaço. Volto a palavra ao Dr. Raul. Um abraço. Obrigada. A colega foi muito, muito objetiva e muito clara, e também nos trouxe um assunto excelente, tá? Tá de parabéns também. Todos os 4 fizeram um trabalho fantástico, né? E então, fazer um breve comentário sobre o seu tema. O direito de família é muito amplo, né? Muito amplo. Tem a questão do divórcio, os reflexos do divórcio para com as crianças, entre os casais, né? Entre os divorciandos, né? O direito de família também tem encontrado muitos pontos de abuso das vítimas de agressores que agora estão confinadas com seus algozes dentro de casa, né? Tem essa questão da reclamação de que muitos exequentes estão reclamando que o executado agora da prestação alimentar vai cumprir a sua pena dentro de casa, né, em prisão domiciliar. Porém, até sobre isso, eu vi uma curiosidade essa semana. Nós vimos uma decisão de uma julgadora que decidiu postergar a prisão do executado para que ele efetivamente seja compelido a pagar, né? Só que, assim, dessa decisão nós teremos muitos desdobramentos, porque a prisão civil ela é uma medida excepcional e urgente. Pessoalmente, a gente não tenta puxar nem para um lado nem para o outro, mas a gente tenta pensar bem assim dentro do que a lei diz, né? Mas pessoalmente, e não é uma questão de justiça ou não, eu penso que uma decisão de postergar a prisão acaba por perder a urgência, né? Que é embasada nessa prestação alimentar. Enfim, tem questões também, nesse momento, muito controversas sobre guarda compartilhada e pandemia, e todos os desdobramentos dessas relações de famílias que não vão ser extintas só porque agora vai acabar o isolamento social ou porque vai vir a vacina, até porque, assim, para o potencial humano de litigar, para a belicosidade do ser humano, infelizmente, ainda não tem vacina, né? E não temos previsão de criação de vacina. Bom, agradeço, então, a cada um dos senhores, né? Dr. Francisco dos Santos Malman, doutora Gabriela dos Santos Dutra, doutora Paula Batista Oberto, doutor Matheus do Nascimento Barcelos, e eu deixo para vocês o espaço para as suas considerações finais. Doutora Paula, quer fazer uma consideração? Olha, doutor, eu acho que ficou tudo, pelo menos para mim, ficou tudo bem claro. São assuntos que realmente, quem sabe no desenvolver,
do pessoal ouvir, vai surgir alguns questionamentos, e aí, diante disso, eu fico à disposição, né, para qualquer suprimento de dúvidas, mas eu acho que são todos assuntos muito importantes, né, mesmo que nem todos tratem especificamente em tempos de pandemia, são relacionados a custos, né, e isso é algo que no momento preocupa todos. Doutora Gabriela, gostaria de se despedir, então, do pessoal. Bom, a minha dica é ter o bom senso, né? Tentar entrar em um consenso, os pais, atendendo o melhor interesse, né, da criança e do adolescente, preservando a saúde, as necessidades, sendo que o diálogo é a melhor ferramenta, né, para tentar solucionar os conflitos aí no ramo familiar. Eu sou muito grata por esse espaço, né? Aprendi bastante com os colegas, espero ter contribuído. Muito obrigada, doutor. Nós agradecemos. Doutor Francisco, suas considerações finais. Gostei da nossa reunião, ficou bem interessante e bem dinâmico, porque cada pontos diferentes, né? Sempre tem algum ponto que é novidade, a gente está sempre aprendendo, sempre estudando, né? Eu acredito até que vai surgir perguntas do pessoal que está nos assistindo. Até eu ia dar uma sugestão de ver o que mais vai ser perguntado para uma segunda reunião depois. Ótimo. Deixar uma dica para nós analisar o que vai ser perguntado e vamos ver o que né? De repente surge uma ideia, uma continuação, né? Ou o mesmo assunto, um assunto diferente. Mas eu fico bem agradecido a todos, né? E espero reunirmos mais vezes. Perfeito. E você, doutor Matheus? Bom, eu só tenho a parabenizar os colegas pelas excelentes colocações, muito pertinentes, de forma objetiva, de forma clara, sem a intenção, né, de esgotar a matéria, como o doutor Raul reiterou no início, mas todos fizeram suas excelentes colocações de uma forma bem clara, bem nítida. Eu acho que esclarece todas as dúvidas de quem vai nos assistir, e se porventura tiver alguns questionamentos, né, vamos ficar à disposição para esclarecer. Quem sabe, reitero ali o que o doutor Francisco falou, de fazermos uma segunda live respondendo essas perguntas ou debatendo o assunto mais questionado. E retomando o meu assunto ali, eu acho que tem que haver um diálogo entre as famílias, no caso das crianças de escolas particulares, ou os acadêmicos das universidades, com essas instituições de ensino, para chegar num acordo que seja bom para ambas as partes, porque essa pandemia, ela impactou a todos, sem distinção de raça, de cor, de credo, se é pessoa jurídica, se é pessoa física, ela atingiu a todos. Então, bom senso, como a doutora Gabriela fala, e diálogo, para chegar num denominador comum que seja bom para ambas as partes. Eu agradeço a oportunidade de ter participado com os colegas, de aprender com os conhecimentos e as experiências de vida de vocês. Para mim é muito gratificante, e fica assim os meus votos para que aconteça uma próxima. Estamos juntos para respondermos e debatermos cada vez mais e divulgar essas nossas experiências. Perfeito, doutor Matheus. Direito Direto, Perspectivas do Direito, com os advogados doutora Paula Batista Roberto, que nos trouxe o tema Medidas Trabalhistas em Tempos de Pandemia, doutor Matheus do Nascimento Barcelos, que discorreu sobre a possibilidade de revisão das mensalidades das instituições de ensino em razão da pandemia, doutor Francisco dos Santos Malman, que tratou da compra e venda de imóvel e tributos, e doutora Gabriela dos Santos Dutra, que abordou as questões dos reflexos da pandemia no direito de família. Então, com um fraterno abraço a todos que nos prestigiaram, eu me despeço. Até mais. Obrigado, colegas, a cada um de vocês mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.